Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E hoje a gente vai conversar sobre tudo que envolve o ataque hacker ao perfil da primeira-dama, a Janja. Eu vou conversar com a Letícia Cesarino, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, assessora especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Letícia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao ICL, ao Em Detalhes. Prazer te receber. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço o convite para estar aqui conversando com vocês. Bom, para começar essa história, hoje é quinta-feira, enquanto a gente está gravando, dia 14 de dezembro, 3 horas da tarde, mais ou menos, para quem está nos acompanhando agora, só para ter uma ideia do que a gente tem de informação até o momento a respeito desse ataque, né? Porque a história mudou um pouco de figura. Eu queria saber, o hacker, ele pode ser acusado por quais crimes? Desde o dia da invasão até agora, a gente sabe que o suspeito é um adolescente de 17 anos. Inicialmente, a gente até poderia falar de crimes como exposição de dados, invasão de dispositivo, indenização também por danos morais. Dá pra gente imaginar que ele sofreria inicialmente uma responsabilização mais dura, até por ter zombado do sistema judiciário? E sendo um adolescente agora, como é que fica essa história? Mudou de figura? Então, Gabriela, esse caso me parece um caso bastante importante pela visibilidade que ele ganhou, pelo envolvimento de várias agências diferentes, Polícia Federal, AGU, o próprio Supremo Tribunal Federal, mobilizou o campo político, mobilizou o campo midiático, as várias partes do espectro político também, mobilizou as plataformas. Então, é claro, ele vai, em parte, estar seguindo as tipificações penais que já existem, as formas que a lei já oferece, né, para o poder público estar responsabilizando esse tipo de ação, mas ele também levanta debates importantes sobre a curva de aprendizado e eventuais novas normas, novas formas de regulação que precisam estar sendo debatidas diante dessa realidade das mediações digitais. Que é claro, né, o crime que existe no offline, ele também existe no online. Então, não precisa ficar necessariamente reinventando a roda toda vez que uma coisa como essa acontece. Mas talvez principalmente no sentido de medidas mais amplas, mais sistêmicas, mais preventivas, para estar evitando que esse tipo de coisa aconteça, eu acredito que a gente ainda está, em larga medida, engatinhando. Né? Não só o Brasil, mas vários outros países também estão aí debatendo como que o poder público, a sociedade, podem estar chamando as plataformas, né, chamando os atores envolvidos na regulação do meio digital para estar não só agindo a posteriori, né, digamos assim, depois que um evento desse tão dramático já ocorreu e ganhou essa projeção porque foi com a primeira-dama, né, mas como a própria Janja colocou, muitas vezes esse tipo de coisa ocorre e as pessoas não são nem punidas, não é nem investigado, porque são usuários menores, né, usuários mulheres, geralmente mulheres comuns, né, sem essa força e essa visibilidade. Então, eu acho que o interessante de estar observando os desdobramentos desse caso, talvez nem é o caso em si, mas o que ele aponta, né, as várias camadas de debate que a gente ainda tem que estar fazendo para estar fazendo enfrentamento direto, mas principalmente prevenindo esse tipo de situação. Com certeza. E a gente tendo, nesse caso, um dos suspeitos, o suspeito principal, vamos dizer assim, de acordo com informações da Polícia Federal, que a imprensa está coletando, é um adolescente de 17 anos. A responsabilização do crime muda nesse caso, professora? Pois menores de idade, né, adolescentes, muitas vezes estão envolvidos nesse tipo de crime ligado a manifestações de extremismo, né, de ódio extremo, porque são radicalizados justamente em subculturas de internet que têm como alvo um público mais jovem, às vezes até muitas vezes mais novos que essa idade, às vezes até pré-adolescentes mesmo, a questão dos ataques em escola, também tem envolvido esses mesmos ambientes de radicalização ou ambientes adjacentes, né? Então isso se torna uma questão. É claro que a gente não vai colocar na mesa a questão de alterar
a maioridade penal por conta disso, né? Mas é um tipo de crime que acaba recaindo desproporcionalmente sobre jovens adolescentes menores de idade. Então, em princípio, até onde eu entendo, não muda, né? Porém, coloca uma questão de quem é responsável por esses adolescentes, né? É o pai que devia estar ali olhando o celular dele, o computador dele, para saber o que está acontecendo? É a família? É a mãe? É a escola, a professora que deveria estar notando sinais de radicalização? Né? É o poder público que poderia estar fazendo mais no sentido de estar apoiando as famílias a fazerem esse controle? Né? E isso é uma discussão muito difícil, principalmente porque aqui no Brasil a gente tem uma linha de contraposição às propostas de regulação de plataforma, por exemplo, que colocam esse como um reino da liberdade individual, da liberdade das famílias, que as famílias vão dar conta, quando a verdade é outra. Né? Por mais que a gente tenha famílias com valores cristãos, com valores humanísticos, né? O smartphone, o computador, ele é entrada para o jovem, para o adolescente, para a criança, para um mundo totalmente estranho, um mundo totalmente desconhecido. E por mais que pais e mães possam estar, por exemplo, o que já é raro, né, tá atuando nas ferramentas de controle parental, por exemplo, das plataformas, isso é algo que precisa ser mais divulgado, porque nem isso as pessoas fazem muito, mas mesmo quem faz, existem 1001 formas de estar burlando esses controles, né? O jovem adolescente que ele quer burlar, se ele quer acessar essas subculturas, é na verdade muito fácil de ser feito, né? Então, a gente mal começou o debate sobre responsabilização e sobre as formas de estar controlando, impedindo a radicalização desses jovens por conta dos próprios termos em que o debate está colocado, né, onde qualquer tipo de regulação, de controle, de apoio que o poder público possa estar dando para os pais, para a escola, para estar impedindo o escalamento desse tipo de atitude, não está nem colocado, né? Porque é colocado na chave da censura, é colocado na chave de uma invasão do Estado numa esfera pessoal protegida, privada, familiar, sendo que as famílias não estão dando conta, né? Realmente o jovem que quer, o adolescente que quer, muito facilmente pode entrar muito facilmente, pode ser muito facilmente capturado por esse tipo de ambiente, de subcultura online, onde esse tipo de radicalização ocorre, e ele aprende os meios, né, inclusive para estar fazendo esses hackeamentos, tentar evadir os controles, esse tipo de coisa. Pois é, a educação de todo esse tema, né, desses adolescentes, crianças, dessas famílias também, tudo isso é muito importante. Tem um outro ponto que eu queria trazer aqui, porque aconteceu uma demora na para que algo fosse feito durante a invasão da conta da primeira-dama, né. Foi uma hora que o hacker ficou em posse da conta dela, fazendo ataques misóginos, ataques contra autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes, o próprio presidente Lula também. Agora, além de ser primeira-dama, ela também tem um selo de conta verificada na plataforma. E aí existe uma responsabilidade, ou deveria existir, por conta desse selo, né. E por outro lado, eu queria fazer o papel também de advogada do diabo, né, porque uma pessoa comum, o perfil de uma pessoa comum, ou mesmo alguém que tenha esse selo de verificado, mas que não necessariamente seja alguém conhecido, alguém com relevância, como por exemplo a primeira-dama, teria esse tratamento? Estou fazendo aqui essa reflexão, levando em conta a velocidade que essas plataformas tratam casos desse tipo, né? Muitas vezes as pessoas acabam perdendo a conta quando a conta é hackeada e fica por isso mesmo. Na verdade, a pessoa nunca mais consegue ter acesso, recuperar essa conta. Então, eu queria ouvir esses dois lados. Demorou para que algo fosse feito por parte dessa plataforma? E, por outro lado, isso aconteceria com uma outra pessoa? Porque muita gente perde as contas em redes sociais, em redes digitais todos os dias, né, professora? Sim, é verdade. A nossa sensação é que demorou, né? Foi mais de 1 hora até a conta ser interrompida e mais muitas outras horas até a situação, enfim, começar a entrar num eixo de solução, digamos assim.
e isso porque a primeira-dama teve um apoio direto da plataforma, que é uma plataforma, o ex-Twitter, né, super complicada, né, isso foi muito comentado em torno desse caso, e é verdade que se o diálogo, digamos assim, e o apoio das outras plataformas já não é tão suave assim, né, Meta, Google, etc., um ex-Twitter é pior ainda, né, que é uma plataforma que vem aí diminuindo a sua força de trabalho, inclusive nos países que não são países centrais onde eles atuam, principalmente, né, Estados Unidos e Europa sempre tendem a ter um apoio de força de trabalho mesmo maior. Então, demorou, mesmo no caso da primeira-dama. Então, em outros casos, a gente nem fica sabendo, né? Porque não existe uma estrutura normativa que obrigue a plataforma a estar atuando, né? Elas fazem porque querem, quando querem, algumas não têm nem representação no Brasil, que é um dos pontos que o PL 2630 estava tentando avançar, era o caso do Telegram, por exemplo, que também deu muito problema ali na época da eleição, né? Então, esse caso da Janja, ele também coloca ele puxa um outro fio que me parece importante, que é o seguinte, isso especialistas na área têm apontado em relatórios recentes. As plataformas, quando não são pressionadas, elas tendem a recuar. Então, a gente teve uma espécie de auge, digamos assim, de uma atenção maior das plataformas à moderação de conteúdo extremo, de fake news, desinformativa, etc., durante a pandemia, né? E durante eventos extremos, como a invasão do Capitólio nos Estados Unidos em 2021, onde a própria conta do presidente Trump chegou a ser banida, no caso do 8 de janeiro aqui no Brasil também. Mas são momentos de exceção, onde elas resolvem agir mais para dar essa resposta quando elas estão nos holofotes. Quando elas não estão nos holofotes, a tendência que tem sido observada é o contrário, elas têm tendido a fazer cada vez menos em termos do que a gente chama da autorregulação, né? Porque o poder público, em quase lugar nenhum, com algumas exceções, né, principalmente a China, Rússia, esses países fora do bloco ocidental, o poder público não regula as plataformas, né, elas se autorregulam. Então, esse paradigma da autorregulação já está bem estabelecido e eu acho que até a gente aceitou ele rápido demais, digamos assim. Então, o que o poder público pode fazer, a sociedade civil organizada também, a imprensa está pressionando por uma melhor autorregulação. Se essa pressão externa não vem, a tendência delas é sempre estar fazendo, digamos assim, a lei do menor esforço, e algumas mais que outras, como é o caso do ex-Twitter, certamente. Inclusive a invasão do perfil da primeira-dama, a Janja, ela retomou a discussão sobre a PL das fake news, né? O PL que está parado na Câmara dos Deputados desde abril. E eu pergunto quais são as principais divergências em torno desse projeto, que justamente quer regulamentar as redes sociais, e por que a gente está tão atrasado em relação aos outros países. Por exemplo, na Europa, a gente tem discussão já sobre quais devem ser os limites para a inteligência artificial. E aqui a gente não tem nem sequer uma regulação das big techs, a gente ainda está muito atrás nessa discussão, né, professora? Sim, o Brasil ele tem boas leis que passaram no momento anterior, então a questão do Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, então assim, existe uma boa expertise aqui no Brasil de pesquisa, sociedade civil organizada também em torno desse tema, então eu acho que o Congresso Nacional foi muito bem subsidiado. Né, o subsídio de especialistas não faltou. A questão ali realmente é que foram imbróglios políticos que não necessariamente, nem todos tiveram a ver com o modo como, por exemplo, a extrema-direita, as próprias plataformas colocam em torno da questão da liberdade de expressão. Alguns obstáculos aí tiveram a ver, por exemplo, com a questão de distribuição de direitos autorais, né, remuneração do jornalismo, que acabou até sendo desmembrado num outro projeto de lei. Então, é um projeto de lei que talvez tenha ficado com muitas atribuições, né, porque a lei europeia, de fato, ela é pioneira e ela é muito, muito robusta, mas ela é uma super lei, digamos assim, ela é uma regulação guarda-chuva que vale para todos os países, e os países ainda têm as suas normas nacionais. Né? Então, no caso do Brasil, a tendência que a gente está vendo um pouco, talvez daqui para frente, é um desmembramento
porque o digital é tudo, né, Gabriela? O digital, no fim das contas, ele diz respeito a várias dimensões das nossas vidas e a tendência é parte dessa norma acabar se desmembrando em outros subtemas. Agora, foi interessante como que parte do público recebeu esse evento do hackeamento da Janja como um subterfúgio para estar reativando essa discussão sobre a regulação de plataforma, né? O próprio relator, Orlando Silva, se colocou, etc. Mas a extrema-direita recebeu de forma muito característica, né, como se houvesse sido uma invasão fake. Né, eles chamam de false flag, uma false flag que o próprio governo teria colocado ali para estar voltando com o que eles chamam do PL da censura. E quando a gente fala isso, a gente não está falando de influenciadores de Telegram, a gente está falando de MBL, de perfis públicos, parlamentares, e a própria rede de mídia alternativa deles sempre reporta esse caso como um suposto, né, uma suposta invasão hacker. E tem também outras discussões aí sobre se esses adolescentes teriam sido financiados, aí no outro parte do espectro político, né? Sobre se esses adolescentes teriam sido financiados para estar realizando isso, se haveria alguém por trás, né? Ou se teria sido realmente uma ação mais orgânica, o que nos leva a essa discussão sobre essa subcultura de onde eles vieram, que eu acho que é algo que é importante da gente estar pontuando aqui também, Gabriela, que eu acho que é algo que não está nem ainda no escopo da discussão sobre o PL 2630, que diz respeito a essa misoginia estruturante desses públicos, né? Porque, claro, ficou muito óbvio pelo tipo de conteúdo que foi postado ali quando a conta estava hackeada, que era um conteúdo misógino. Só que o tipo de misoginia que graça nesse tipo de subcultura, de Discord, que são né, aplicativos de mensagem fechados, como o Telegram, que são os públicos que radicalizam os jovens e os adolescentes, que eles não estão na superfície. Né? É claro que nesse caso, inclusive, foi interessante a gente ver como parece que algumas das pessoas envolvidas, inclusive, tinham canais em plataformas de superfície, né? Como o próprio Spotify, que é outra plataforma que ninguém fala, mas eles têm uma relação super complicada com moderação de conteúdo também, né? O próprio YouTube, que muitas vezes faz o canal entre a internet de superfície e essas subculturas mais subterrâneas que ficam escondidas ali. Então, esse tipo de fenômeno que a gente vê, como o caso dos ataques em escola também, é aquilo que vem à superfície, ele vem como um evento pontual, mas se isso está aparecendo cada vez mais para a gente, significa que o que está fervendo ali, digamos assim, banho-maria embaixo da superfície, está crescendo cada vez mais, né? E não é uma misoginia do tipo a cultura patriarcal tradicional que a gente tem no Brasil, que coloca a mulher, enfim, dentro da família num lugar subordinado, o homem no centro, né? Então a mulher ela tem liberdade para trabalhar, para fazer as coisas dela, contanto que ela respeite esse lugar do homem, né, dentro da hierarquia da família. Aqui a gente já está falando de uma subcultura jovem que ela é nova nesse sentido de que ela é nativa da internet, né? De que a desumanização da mulher, de todas as mulheres, ela é estruturante dessa cultura. Eu não vou nem repetir aqui as coisas que a gente vê e que os pesquisadores que pesquisam esse tipo de público vê, mas é um nível de objetificação e desumanização da mulher completamente absurdo, né? É um ódio virtual, né, contra as mulheres. É algo muito impressionante esses ataques, né, professora? Eu fico sempre pensando que parece que potencializa muito mais, justamente porque essas pessoas que estão atacando, né, normalmente homens, eu queria também que você falasse um pouco desses perfis que fazem os ataques e as mulheres sendo os principais alvos. Justamente porque é um nível de desumanização muito grande, são montagens, a gente tem inteligência artificial, então fazendo montagens ali com o rosto dessa vítima, às vezes a imagem também, né, como se as imagens de prostituição, é realmente um conteúdo muito, muito pesado que a gente está tratando aqui, que você está tratando agora, professor, e eu acho muito importante trazer essas colocações. Isso, existe toda uma ideologia coerente, entre aspas, por trás
né, que coloca as mulheres como culpadas pelo fato desses jovens, né, não conseguirem namorar, não conseguirem ter um relacionamento saudável, né, tem toda um discurso ali sobre, né, os homens alfa, os homens beta, e geralmente os beta, né, que são esses inferiores, digamos assim, os que acabam sendo capturados aí por esse tipo de discurso misógino mais radical, né, porque a mulher ela não faz parte, literalmente não faz parte da humanidade como ela é pensada. Ela é um corpo cheio de buracos que servem para várias coisas, eu não vou entrar em detalhe aqui, e a gente viu claramente isso sendo colocado ali no perfil da primeira-dama, quando fala eu sou uma mulher estuprada, Esse é o tipo de linguagem. Então você pensa como, né, que a gente pode ter, às vezes, dentro das nossas casas, nossos filhos, adolescentes, tendo contato com esse tipo de ideologia sem a gente saber, muitas vezes, né, porque vai pelo telefone, vai pela internet, e aquilo vai se retroalimentando, porque não é que talvez antes da internet até existisse esse tipo de coisa, mas ficava tão fragmentado, era difícil você ter contato com isso, a não ser que você fosse atrás. Hoje em dia você tem, né, essas plataformas e essas mídias que vão conectando esses jovens e que têm saídas para a superfície, como eu coloquei aqui, né? Então, mesmo as plataformas de superfície, elas também têm uma responsabilidade com relação a isso, né? Porque o jovem ele vai sendo, né? Ele não chega na toca de coelho de uma hora para outra, né? Ele vai sendo levado, ele vai vendo os caminhos, ele vai tendo aquele discurso que vai autocorroborando de que as coisas ruins que acontecem com a vida dele não são culpa dele, né? Que tem todo um discurso meio conspiratório por trás, que nesse caso envolve as mulheres que estão sempre manipulando os homens, que são sempre fingidas, que não dá para confiar, né? Um discurso de desconfiança muito grande. E isso, o Red Pill é parte, é um segmento dentro dessa mesma subcultura. E o Red Pill a gente tem no Instagram, a gente tem no YouTube, né? A gente tem várias plataformas de superfície, só que a versão hiper-radicalizada disso, ela vai estar no Instagram, ela vai estar nas panelas do Discord, né? Elas vão estar nesses ambientes mais fechados, que é de onde emerge de vez em quando esse comportamento mais extremo para a superfície. Então, é uma agenda grande de educação e prevenção, que eu acho que isso coloca, porque a gente tem que, claro, a gente sempre vai olhar primeiro para a vítima, né? A vítima tem que ser protegida, tem que ter seus direitos garantidos, as plataformas têm que agir muito mais rápido e melhor no sentido de estar recuperando essas contas, evitando todos os danos emocionais, morais que isso coloca a pessoa, mas a gente também tem que pensar do ponto de vista do perpetrador, porque são pré-adolescentes, são adolescentes, a gente não pode perder essas pessoas, né, esses jovens para o extremismo dessa forma. Então, do meu ponto de vista, esse é o principal debate que algo que um evento como esse coloca, né, porque isso não está nem ainda colocado na regulação, nos debates sobre regulação de plataforma e no PL 2630. Eu acho que é algo que daqui para frente a gente tem que estar olhando com muito mais cuidado, e é algo que exige uma confiança mútua entre todos os atores envolvidos que cuidam das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, né? Os professores, a família, o poder público, e o que a gente vê é uma desconfiança mútua muito grande entre esses atores, um jogando um contra o outro, né? Quando a gente devia estar todo mundo unido para estar pensando na melhor forma de estar apoiando esses adolescentes. Sim, não estou justificando o que eles fizeram, mas a gente não tem uma política, uma ação coordenada para estar impedindo que o processo de radicalização ganhe tração como está ganhando hoje, porque se a gente não fizer nada, esse tipo de coisa só tende a aumentar. E como é que a gente lida com esse discurso? Porque é isso, ele está na internet, né? E que é uma terra sem lei, ou pelo menos esses jovens agem como se fosse uma terra sem lei. E é muito difícil chegar nessas pessoas, né? Ter um diálogo com essas pessoas. É por meio da internet que a educação tem que agir com esses jovens? Como é que a gente combate essa lógica, esse discurso misógino que me parece vai até
ao contrário do feminismo, né? Porque é isso, os homens dizem que eles querem garantir, as mulheres garantem os seus privilégios, que os homens estão numa posição de inferioridade, é como se invertesse esse discurso. Então, como é que você educa essas crianças? Como é que educa esses jovens? É um desafio muito grande, né? É exatamente isso que você falou. O feminismo ele é o grande inimigo e tem toda uma história, um roteiro conspiratório em torno disso que circula nesses públicos como, né, se não fosse uma reivindicação autêntica por parte das mulheres, fosse algo realmente para oprimir os homens. Então essa inversão ela é bem característica desse tipo de público extremo mesmo. Aí você comenta que é como se fosse uma terra sem lei. Olha, eu não sei se é como se fosse não, viu? Porque na prática muitas vezes porque mesmo as plataformas mais convencionais que têm termos de uso, por exemplo, o próprio Twitter, Discord, o próprio Telegram, eles fazem nada ou quase nada para estar fazendo valer os próprios termos de uso, sendo que os termos de uso já são regras que elas próprias concebem para os seus ambientes digitais, isso sem nenhuma regulação do poder público, né? Então professora, nesse caso formas, mesmo, né? Desculpa te interromper, mas só para a gente pontuar, porque a gente estava falando do caso da primeira-dama. A Polícia Federal entrou no caso e daí o Twitter, congelou a conta da primeira-dama. Quer dizer, talvez se a gente não tivesse tido uma ação da Polícia Federal rápida, que foi no dia seguinte já foi instaurada, no começo da manhã, o caso aconteceu à noite, talvez a gente não tivesse nem tido uma resposta contente da plataforma, né? Isso, exatamente, porque os meios técnicos, eles têm, né? As plataformas têm meios técnicos muito sofisticados, por exemplo, para estar detectando infração de direito autoral. Por que eles não podem fazer isso para outros elementos também, né? Porque eles não têm incentivos, né? O modelo de negócios deles está direcionado para uma outra direção, então se você não tem uma pressão externa de alguma outra agência como o poder público, eles não vão fazer, eles vão cortando, né, as equipes de integridade dentro das plataformas também sofreram muitos cortes desde a pandemia, né, é aquilo que eu falei, se não pressiona, a tendência delas é sempre estar regredindo e diminuindo. Agora, para além disso, né, eu acho que tem algo que poderia estar sendo mais olhado, que é o que eu chamo da camada de recrutamento. Né? Como é que geralmente eu explico isso? Que a internet, ou essa internet plataformizada, ela permitiu resolver o que a literatura chama do dilema do extremista. Porque a organização extrema, como um grupo terrorista, por exemplo, ou esses grupos neonazistas, elas não podem estar abertas demais, senão elas vão sofrer a sanção, né, do poder público, etc. Mas elas também não podem estar fechadas demais, senão elas não conseguem recrutar. A internet facilita esse trabalho porque ela permite distribuir essas funções. Então, o canal, o comunicador, o influencer que vai, por exemplo, incutir a desconfiança com relação às mulheres, com relação, sei lá, a urna eletrônica, que está na superfície, na internet de superfície, está no YouTube, está no Instagram, não necessariamente é o mesmo canal comunicador que vai radicalizar no Discord, no Telegram, no WhatsApp, que são esses públicos mais fechados. Porém, existe uma comunicação entre essas diferentes camadas, né? Existe toda uma ecologia do ódio que inclui tanto a camada radicalizada quanto a camada um pouco mais moderada que faz essa conexão com o público de superfície que permite esse recrutamento. Então, uma atenção a essa camada de recrutamento é muito importante, principalmente por parte das plataformas, né? Talvez elas poderiam estar fazendo mais para estar regulando um pouco antes, né, que o discurso extremo apareça, porque o discurso extremo não vai aparecer no YouTube, não vai aparecer no Spotify, embora o Spotify, o canal do rapaz envolvido era até bastante explícito com relação a temas racistas, neonazistas, misóginos, né, e a resposta que o Spotify deu foi como se aquilo não fosse forte o suficiente para ter sido excluído da plataforma, né? E é claro que esses jovens, esses adolescentes, eles muitas vezes, geralmente vão colocar esse discurso numa chave da brincadeira, numa chave da sátira, né, da ironia, que é muitas vezes a forma como eles tentam escapar, e muitas vezes as plataformas também aceitam esse tipo de justificativa.
né? Então, cortar os canais, digamos assim, ou patrulhar melhor os canais entre a internet e a superfície e essa internet opaca mais radicalizada, porque os grupos radicais sempre vão estar aí, né? Os grupos neonazistas, os grupos misóginos extremos. O que a gente pode fazer é estar tentando dificultar o recrutamento, né? Só que para isso a gente tem que ter melhor essa compreensão de que o extremismo ele é toda essa ecologia, ele não é só ali no canal, na panela do Discord, depois que o rapaz já foi radicalizado, é tudo o que levou aquele rapaz, aquele pré-adolescente a ter chegado àquele nível de escalamento extremista. E aí, por fim, um outro ponto que eu coloco que é uma forma de intervenção, talvez uma das últimas que tenham restado para estar chegando nessas crianças e adolescentes, além da própria família, né? Mas aí a família, enfim, é da esfera privada, são as escolas, né? Tanto que a extrema-direita bate muito na escola, bate na BNCC, porque elas falam que é um público cativo, né? Que é obrigado a aprender certos tipos de conteúdo, que não tem escolha, e não tem que ter mesmo, né? Assim, conteúdo com relação à defesa da democracia, dos direitos humanos, da humanidade das mulheres, né? Dos direitos das minorias, esses jovens têm que ter, sim, acesso a isso dentro da escola, e a escola também é um ponto de atenção onde professores, coordenadores podem estar tendo um olhar para os sinais da radicalização, que nem sempre é fácil, claro, né? Nem sempre a gente consegue pegar, mas uma educação para estar observando esse tipo de sinal antes que ele escale novamente, e também um espaço de conversa, um espaço de mediação de conflito, aonde é um dos poucos que sobraram, né, onde o poder público, as próprias famílias, a comunidade territorial ali nos bairros, né, pode estar acolhendo esse adolescente antes que ele seja acolhido por um desses grupos extremistas, por um desses coletivos de radicalização. Nossa, professora, você trouxe pontos tão importantes. A gente já está chegando ao final da nossa conversa, mas só para não deixar aqui de pontuar, é tão fácil ter acesso a vídeos que incentivam esse tipo de discurso, né? De red pill, de misoginia, perfis com milhares de seguidores, de homens que pregam ódio contra mulheres. Qual é a responsabilidade, né, que as plataformas também têm de ir atrás e deletar esses vídeos de recrutamento? Porque é muito fácil chegar nessas pessoas que têm esse tipo de discurso hoje. É isso, né? Não é muitas vezes um perfil irrelevante de recrutamento, são perfis de seguidores robustos e homens que dizem que, na verdade, é uma liberdade de expressão, e aí entra também nessa história da extrema-direita de dizer que é uma censura, que é um impedimento à liberdade de expressão. Entra tudo isso também, né? As duas coisas ali, elas conversam também, a extrema-direita com esse tipo de discurso. Isso, não é à toa que no PL 2630, extrema-direita e plataformas estavam lá juntinhas, né? Fazendo lobby contra o PL. É que é complicado, porque por esse caráter ecológico, que eu falei aqui do extremismo, em duas camadas, digamos assim, se você olha do ponto de vista do criador individual, muitas vezes ele de fato tem uma reivindicação legítima de que, o meu conteúdo ele não está pregando uma apologia à violência contra as mulheres, né? Ainda recai, se recortado, assim, visto de forma individual, né? Talvez de fato, muitas vezes recai ainda dentro de um escopo de liberdade de expressão, né? Então, um outro ponto que pode ser interessante, que é algo que eu também tenho falado, é diversificar a competição dentro dessa camada de recrutamento. Né? Ou seja, onde estão esses jovens que podem ser radicalizados, que estão caindo num discurso red pill, num discurso né, desse tipo da chamada machosfera, né, o manosphere em inglês. Como que as plataformas, enfim, o próprio poder público pode estar incentivando comunicadores, influenciadores, canais que possam estar fazendo frente, competindo mesmo, né, por esse recrutamento. Porque a camada de recrutamento ela não está no centro do sistema de mídia. Essa é uma questão. Não é a Globo que compete
com esse tipo de comunicador, né? Não é a mídia mainstream, são esses canais, ou o próprio ICL, a gente pode colocar como um canal que está ali mais perto da camada de recrutamento. Só que tem pouquíssimos, né? Pouquíssimos agentes comunicadores, se comparar com a direita e com a camada de recrutamento desses públicos mais misóginos, machistas, etc., né? Tem pouca competição, né? Então esse eu acho que é um ponto importante também. Muitas vezes para o poder público é difícil até ter os meios para tá encorajando esse tipo de diversidade, né? Mas eu acho que as próprias plataformas poderiam estar fazendo mais para apoiar comunicadores que se contrapõem a esse tipo de discurso, porque aí você não precisa necessariamente estar banindo ou punindo esses comunicadores que recrutam, mas que têm um discurso mais moderado, né? Mas você torna a vida deles mais difícil, digamos assim, não deixando eles estarem ali atuando praticamente sozinhos, né? Junto a esse tipo de público. A comunidade gamer, né? Desculpa. Só lembrando que tem outras comunidades também onde esses jovens atuam, né? Tem sua sociabilidade, que estão também fora dessa tensão e que tem um predomínio maior desse tipo de visão. Eu lembrei aqui da comunidade gamer, né, que é uma comunidade que vem melhorando, né, a hegemonia de um discurso mais machista, mais orientado para a hegemonia masculina, digamos assim, já melhorou bastante, mas é um que, por exemplo, poderia estar melhorando bem mais nesse sentido também. Então, né, mais atenção a isso que nem sempre está no nosso radar, né, mas está no radar dos jovens, dos adolescentes, dos nossos filhos, né, sobrinhos, etc. Professora, que conversa importante. A Letícia Cesarino é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, assessora especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Quero te agradecer muito. Foi uma verdadeira aula e acho que todo mundo, eu indico muito que as pessoas compartilhem esse conteúdo, né? Porque é importantíssimo a gente ter essa discussão e entender que a gente precisa ir pelo caminho da educação. Acho que é o único caminho possível. Muito obrigada pela conversa, de verdade. Eu que agradeço, um abraço a todo mundo. Até uma próxima, professora. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Agora você fica com o Videocast Mercado e Investimentos. Depois, às 5h da tarde, tem Rolê ICL. E às 6h da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Lembra você também, você que me acompanha pela versão em vídeo, que também tem detalhes na versão podcast, que fica disponível mais cedo, a partir das 7, 8h da manhã, com trechos que você não encontra aqui em vídeo, então vale a pena acompanhar a nossa edição. Obrigada a você que me acompanhou até aqui, um abraço e até amanhã. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.